E entrando agora no nosso tema sobre se vocês são capazes ou não de faturar aí 5 mil em casa com a loja infantil de vocês, eu quero começar falando que todos nós, em algum momento, já sentimos esse sentimento de inferioridade, às vezes não se sentir capaz. Isso é normal, acontece com todos nós, mas o que a gente deve observar é se isso está nos impedindo de tomar decisões, de progredir. Sentir isso em alguns momentos é normal, faz parte, mas o que a gente não pode é sentir isso o tempo todo e deixar que isso nos impeça de seguir, né, Rodrigo? Isso. É, sempre quando a gente vai empreender, vai realizar um novo projeto, vai viver uma experiência nova nas nossas vidas, é comum isso. Porém, a gente acredita sempre e percebe que parece ser algo doloroso, algo que nunca vai passar e às vezes acontece de ter até um fracasso momentâneo também, né? Vamos dizer assim, uma derrota momentânea e a gente costuma se medir pela régua desses fracassos que são momentâneos. Então, quando a gente fala de montar uma loja infantil em casa, e a maioria sempre sente um receio, um medo, alguma coisa nesse sentido, nada mais é também do que esse medo que assola as mães, as mulheres, desses momentos, porque é mais comum ter medo do que não ter medo, né, Flaviana? Então, Isso. a gente fica considerando às vezes que tem um certo receio de, eu tenho medo, talvez não sei, é sempre assim. Mas é mais comum medo do que não ter medo. Isso. Se não tivéssemos esse medo, esse receio, eu acredito que boa parte não teria coragem de mudar de vida, de tentar algo novo. Ainda mais a gente vem de um feriado, né? A maioria brasileira adora emendar um feriado e não tem nada de errado com isso. Mas geralmente passa-se 4 dias ali em festas, é, às vezes exagera na alimentação, exagera no consumo de bebida alcoólica, ou às vezes descansa demais, a mente fica ociosa demais, e aí acorda numa quarta-feira que é um pós-feriado, ou uma segunda-feira, e geralmente vem ali uma vontade muito grande de começar alguma coisa, ou de tentar alguma coisa nova, mas aí automaticamente vem o medo, né? Então o medo ele faz parte desse processo que a gente vive constantemente nas nossas vidas. Isso. E o medo, a gente tem que entender essa sensação, às vezes, de se sentir incapaz. Ele, ele faz parte do processo, né? O medo, se ele não existisse, nós subiríamos no prédio e pularíamos. Então, ele é um modo de sobrevivência para nós seres humanos, né, Rodrigo? Ele foi feito para nos proteger, mas o que ele é natural, mas o que a gente deve ter cuidado é quando ele está nos impedindo de tomar um passo a mais, de ir em busca dos nossos sonhos, de tomar decisões. Aí a partir desse momento a gente deve começar a observar. Mas o que a gente tem que entender é que ele faz parte, sim. A gente precisa entender os nossos riscos devem ser calculados, né? Devem ser medidos, mas isso não pode impedir que a gente progrida na nossa vida, né? Isso. Eu costumo dizer que isso aqui é uma régua. Ela tem 30 centímetros para mim aqui. E lógico, se você comprar uma régua aí, na sua cidade também ela vai ter 30 centímetros. Mas a gente costuma medir os nossos acertos, as nossas capacidades, as nossas habilidades, geralmente pela régua dos outros. Por quê? Você geralmente diz o seguinte: eu não sou boa com tecnologia. E aí eu faço uma pergunta: baseado em quê? Baseado em quem? Aí você não consegue me responder essa pergunta porque você vai na internet e às vezes você vê aqui a Flaviane. A Flaviane faz live todo dia, ela se dá bem com a câmera, tudo bem. Eu não sei, eu não dou conta.
Mas você está se baseando pela régua dos outros. E a régua da Flaviane, para ela já mostrou que ela já faz isso há algum tempo e que hoje ela tem essa tranquilidade para fazer, para ligar uma câmera e fazer um vídeo. E aí talvez você vai olhar a sua primeira página da sua, vamos dizer assim, da sua história, do seu livro, comparado com a 100ª página do livro da Flaviane. Então, por isso que eu falo, medir as nossas capacidades, talentos e habilidades com a régua dos outros é o seu maior erro. Então, não faça isso. Meça por você, meça pelas suas habilidades. E é tão, parece óbvio, mas é simples. Ah, eu não sei lidar com tecnologia. Vamos pensar o que você já sabe, ao invés de pensar no que você não sabe. Se você der valor ao que você já sabe, você vai ver que tem muito mais coisas que você já sabe do que você não sabe. E o que você não sabe, hoje, com a internet, a comunicação com essa facilidade, nós conseguimos ir em busca de muito mais conhecimento. Então, por isso que eu falo, não se meça pela régua dos outros. Valorize o que você já tem e saia em busca do que você não tem, mas sem se comparar com os outros. Mais pra frente a gente vai falar sobre essa questão de se comparar, mas assim, não se compare. A única pessoa que você pode se comparar é com você mesma. Ponha desafios de você contra você mesma. Eu não falo com a câmera. Então hoje você vai gravar um vídeo para você mesma e vai testando, vai melhorando gradativamente. Hoje eu tive coragem de fazer um stories. Nossa, que evolução! Para quem não fazia, né? Nunca havia aparecido de frente para uma câmera. Hoje aparecer de frente para uma câmera já é uma vitória muito grande. Então assim, compare só você com você mesma e não fique observando as características positivas dos outros e sim as suas características positivas, porque ninguém é bom em tudo. Eu posso ser boa aqui em falar na frente das câmeras, mas eu tenho alguns pontos fracos que não são tão bons como às vezes falar aqui na frente da câmera. O Rodrigo tem outros pontos fortes e tem outros pontos fracos. Todos nós não somos bons em tudo. Mas o que eu faço e o que eu aprendi ao longo desses 3 anos e meio de loja infantil foi que realçar meus pontos fortes e melhorar gradativamente os meus pontos fracos. Então, o que eu pegava? O que eu sabia que eu não era tão boa assim, eu todos os dias me desafiava a melhorar todos os dias aqueles pontos para estar cada dia melhor. E que aqueles pontos, quem sabe um dia o ponto fraco se tornar também um ponto positivo também, um ponto forte. Então, é isso que a gente deve fazer, realçar nossos pontos fortes e cada vez e os nossos pontos fracos a gente melhorar e gradativamente nos esforçar e melhorar cada dia mais. E sempre comparando nós com nós mesmos, sem ficar observando, outra pessoa já fatura não sei quanto, já tem a loja assim, já tem não sei quantos clientes, mas quando ela começou com um cliente. Nunca se esqueça disso também. Todos nós começamos com um cliente, com uma venda, e dessa venda, ao passar dos anos, aprendendo, né, buscando conhecimento, a gente foi crescendo e evoluindo. Então, todos os dias, todo mundo um dia começou pequeno, todo mundo um dia fez a sua primeira venda, teve o seu primeiro cliente para chegar onde está hoje, né? Isso. E a gente tem exemplos dentro das nossas casas. Eu imagino que a maioria de vocês aqui são mães. E se não for, se estiver planejando, tudo bem, mas a gente pode usar a mesma, de forma como uma metáfora também, são os nossos filhos. Nossos filhos, eles não nascem sabendo andar. E eu estou falando dos nossos filhos, mas eu queria que vocês fizessem uma espécie de regressão. Você não nasceu sabendo andar, você não nasceu sabendo falar, você não nasceu sabendo se alimentar, você não sabia nem ir ao banheiro. E tudo isso nós aprendemos. Então, existe um processo de evolução. E o primeiro passo dos nossos filhos não foi aquele passo firme e seguro que o levou a andar. É um passo guiado.
depois veio outro, depois veio outro, aí vem de forma meio que desequilibrada, depois vem já um pouco mais firme, e de repente quando você vê, a criança está andando, correndo, pulando, então ela adquiriu habilidades. Então, só reforçando isso que a Flaviane falou, quando a gente faz essa comparação e traz isso para o mundo dos, vamos dizer assim, dos negócios, mesmo sendo uma loja infantil em casa, você comparar e achar que não é capaz porque já tem alguém que está fazendo, você está sendo negligente e está sendo injusto com você, porque você tem uma capacidade que pode sim explorar, que pode sim desenvolver. Você não sabe das habilidades que você ainda não executou, não colocou em prática. Então, é muito fácil você olhar e falar assim, não, ela já faz, não, já tem gente fazendo, eu não dou conta. Gente, se é um sonho, se é uma vontade, se é um desejo seu, se é uma coisa importante para você ficar com seus filhos em casa, mas continuar tendo a sua renda, você vai se deixar parar por algo que está na sua cabeça e nem é na cabeça dos outros, porque isso foi você que disse para você mesma. Ah, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se é isso, enfim. Então, quando você faz esse exercício de absorver e entender as suas habilidades, talvez o que te falte é colocar, às vezes até no papel, escrever e colocar: eu sou mãe. Ok. Quais são as minhas qualidades como mãe? Eu sou mulher. Quais são as minhas qualidades como mulher? Como profissional, o que que eu faço bem? Esquece de olhar os defeitos, porque eu costumo dizer que se eu abrir aqui agora o Instagram e convidar qualquer mãe para entrar aqui ao vivo com a gente e eu perguntar, me fale 5 qualidades suas e me fale 5 defeitos. Eu tenho certeza, vocês vão conseguir enumerar 5 defeitos, mas não vão conseguir enumerar, sim, uma qualidade de vocês. Porque nós estamos muito mais focados em olhar os nossos defeitos do que as nossas qualidades. E assim, nós também costumamos olhar para o próximo dessa forma. Então, quando você olha para o seu negócio, que você quer empreender na sua casa, o que você quer fazer, você vai olhar nos seus defeitos e não vai observar nas suas qualidades. Por quê? Porque nós fomos moldados desde criança, isso eu costumo dizer e é uma realidade. A nossa filha hoje tem 5 anos, ela vem com, vamos dizer assim, vem com um chip na cabeça ali zerado, sem informação nenhuma. Se eu começar a falar para ela todos os dias que ela não é capaz de aprender a falar inglês, você não sabe, você não é capaz. Uma frase repetida várias vezes naquele cérebro que não tem nenhum tipo de informação vai se tornar para ela uma realidade. Agora, se eu a tornar uma pessoa mais capacitada, mais confiante e dizer, filha, você tem capacidade, você consegue, você pode treinar melhor, você pode se exercitar melhor, trocar palavras como difícil por desafiador. A Flaviane fala muito isso. Não é difícil, é desafiador. Difícil parece impossível. Desafiador te desafia. E todo desafio vai te levar a um resultado. Se você dizer, mas o desafio vai te levar a uma derrota. E quem disse que com os erros e com as derrotas a gente também não aprende e não conquista alguma coisa? Então, quando a gente fala da loja infantil em casa, das primeiras vendas, dos primeiros passos, dos primeiros erros, dos primeiros acertos, nós estamos falando sim desses desafios. Nós estamos falando das oportunidades que nós vemos, talvez entendemos que é difícil e logo desistimos. Então, é um convite para vocês pensarem se vocês são capazes ou se é a mente ou o coração, ou entenda como vocês quiserem entender, que está falando para vocês assim, nossa, não, eu não dou conta, eu não sei. Faz essa reflexão hoje, se é você mesma que
que está te auto-sabotando. Então, é um convite para pensar. E eu acredito que vocês são muito mais capazes do que vocês mesmos imaginam que podem ser. Eu falo que uma dica é anotar, igual o Rodrigo falou, de anotar as características positivas, também as realizações pessoais. Vai anotando o que você já evoluiu, para que depois, o dia que bater aquela sensação de incapacidade, você volte e leia o que você já conquistou até chegar ali. E isso vai te dar um gás para que você continue e não desista, para você entender que você é capaz. E quando você olhar para essa lista, você vai ver que você já superou muitas coisas e conseguiu passar e passou e deu certo e você deu conta. Então também não esqueça de fazer uma lista das características, né, do que você já conquistou, das características, mas também das coisas que você já conquistou, do que você já fez, que você achava que era incapaz, né, mas que sim você fez e passou e superou, né, Rodrigo? Isso. Outra característica também muito comum das pessoas que se sentem incapazes é ficar esperando o elogio das outras pessoas, né, Rodrigo? Esperar que as pessoas vão chegar e falar assim: nossa, mas eu assisti sua live, que bacana, que legal. Nossa, eu assisti, vi que você começou sua loja infantil. Nossa, que legal. Não espere as pessoas, o elogio das pessoas, seja esse conhecer também de você ser autocrítica com você mesmo. Você saber se você fez um bom trabalho, você saber se você tá dando o seu melhor ou não. Então, não espere que e se você deu o seu melhor, você mesmo fala: não, eu dei o meu melhor, eu fui além do que eu conseguia. Não, eu acho que eu não dei o meu melhor, eu poderia ser melhor, fazer melhor. Então, assim, é você se avaliar e não ficar esperando que os outros cheguem e elogiem, que os outros te parabenizem, né? É você ter a autoestima suficiente para você se avaliar e você saber do que você é capaz, se você fez um bom trabalho ou se você não fez. E isso é uma coisa que veio desde a nossa infância. Sabe quando nosso filho arruma a cama e aí chega para você e fala: mãe, eu arrumei a cama, que é, por exemplo, é o que você pedia há meses que ele fizesse e ele não fazia. E nós tendemos a chegar para a criança e falar assim: nossa, que lindo, parabéns, não, 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 não. E a criança começa a ficar, nós principalmente da nossa geração, nossos pais não tiveram esse conhecimento, deram o seu melhor, mas não tiveram esse conhecimento, e nós acabamos ficando muito reféns de elogios, né? Então a gente está sempre fazendo algo esperando que alguém vai chegar e falar que a gente fez um bom trabalho, ou fica perguntando, esperando um elogio. E enquanto nós mesmos não fazemos essa autoanálise. E qual seria o nosso papel? Chegar para a criança que arrumou a cama e falar assim: e como você se sente de ter arrumado a sua cama? Então, aí a hora que você faz essa pergunta, você volta para a criança a pergunta e ela se autoavalia se ela foi bem ou não. E se nós tivéssemos sido treinados desde criança a fazer essa análise, hoje nós não ficaríamos dependentes desses elogios, que é o que acontece muito nas empresas das pessoas que trabalham de carteira assinada. Quando elas desempenham um bom trabalho, elas ficam esperando o elogio do chefe. E se esse elogio não vem, elas se sentem frustradas porque esse elogio não veio. Mesmo ela sabendo que ela fez um excelente trabalho e às vezes realmente ela fez. Então, assim, não fique esperando que as pessoas cheguem em você e te motivem, e seja você sua automotivação e seja você sua própria análise, né, Rodrigo? Isso. E uma coisa para mostrar para vocês que isso acontece, e nosso cérebro, né? Eu não quero falar de forma complicada, mas existe uma substância que às vezes vocês já ouviram falar, endorfina, que é gerado lá no nosso cérebro, lá numa das partes do nosso cérebro. E ela é gerada cada vez que tem algum estímulo, né? Então, o princípio, por exemplo, de adestramento canino, só para vocês entenderem, o que um cachorro é adestrado? Como que ele é adestrado? O cachorro, ele por natureza, ele vem agradar o dono, né? E quando o adestrador emite um comando, senta, deita, rola, faz o que quiser, e quando o cachorro faz aquilo ali, o adestrador vai lá e o premia com um petisco.
Então, a grande mágica do adestramento canino é o petisco. O petisco dispara lá fisicamente no cachorro a sensação de prazer. Quer dizer que se eu sentar, ele vai me dar um petisco, eu vou comer e vou me sentir satisfeito. O ser humano é a mesma coisa, que é o que a Flaviana falou. Eu faço alguma coisa para agradar o outro me dá um elogio que seria o nosso petisco. E nós nos sentimos bem pela reação do outro. Então, nós precisamos interromper esse processo e fazer o contrário. Nós nos autoagradarmos. E nós entendermos como podemos descobrir o nosso prazer, aquilo que nos deixa feliz, aquilo que nos faz acordar de manhã e não parecer um trabalho, aquilo que nos faz chegar aos finais de semana e ter o prazer de conviver em família e saber que segunda-feira é um dia normal e não é um dia pesado, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo. Porque você já está com seus filhos em casa, você está sentindo essa realização de ser mãe, essa oportunidade que talvez se você é mãe de um só não vai ter mais, ou é só de dois, enfim, oportunidades que você talvez não tenha mais na sua vida de viver aquilo. Mas em função de viver a expectativa alheia, você deixa de curtir esse momento e fica esperando as reações do outro, os elogios do outro. A palavra mais forte que tem nesse processo, a aceitação do outro. O que as minhas amigas vão achar? O que a minha família vai achar? Em alguns casos, o que a sociedade vai falar? Em outros casos, o que as pessoas da minha rua vão dizer? E aí eu tenho uma triste notícia para dar para vocês aqui. O que a sua família, o que as suas amigas, o que os seus vizinhos, o que a sua sociedade, as pessoas, ou muita gente costuma falar assim, o que os outros vão pensar de mim, é só um problema dos outros, não é seu. Isso tá na cabeça, se tiver, tá na sua cabeça que os outros vão pensar. Talvez os outros nem estão olhando para você assim como você acha que está. Mas é porque nós, desculpa a palavra, nós somos adestrados a pensar na opinião dos outros. Nós somos adestrados a esperar o petisco, o elogio, a aceitação dos outros. E o quanto mais vivermos pensando na opinião dos outros, no que os outros vão pensar, no que os outros vão achar, menos vamos ter tempo para fazer o que nós queremos fazer, realizar os nossos sonhos. No caso de vocês, viver a maternidade de vocês, como vocês desejaram, no fundo, viver. E aí, podem me falar, mas as contas você tinha antes de casar, depois que casou, ou se não casou, antes de ser mãe, depois de ser mãe, vai continuar tendo, depois que seus filhos crescerem, depois que seus filhos saírem de casa, depois que você for avó, essa palavra conta vai sempre existir, ela sempre vai te parecer como uma desculpa. Você sempre vai se esconder atrás dessas desculpas. E não precisa me ficar aí pensando assim, mas isso não é racional. É racional sim. Se você pensar que você já passou vários apertos na sua vida e agora talvez não esteja passando, ou já passou, superou, ou ainda não passou, está passando, pergunta para alguém que já passou. Sempre passa, tudo passa. Então a escolha é como que você vai encarar isso daqui para frente. Se você vai ser o animalzinho que vai esperar o adestrador te dar um petisco para você tomar alguma atitude, ou se você vai tomar uma atitude porque você assumiu o controle daqui para frente para fazer o que realmente vai te fazer feliz daqui para frente. E eu acho que você pode falar muito para elas também sobre essa questão da quem são os outros? Quem são os outros? Conta para elas, Rodrigo. Porque o Rodrigo passou por um processo também de trabalhar de carteira assinada, ter segurança e empreender hoje, né?
E aí teve esse processo, ele era o pilar da família, ele era a segurança da família. E aí existia, às vezes, esse processo, assim, o que os outros vão achar, né, Rodrigo? E quem são os outros? Esses outros estavam tudo aqui dentro da minha cabeça. O dia em que eu resolvi colocar, eu fiz isso, eu peguei um papel e comecei a anotar. Nossa, se eu não fizer isso aqui, o que que aquela pessoa... Eu coloquei o nome, escrevi lá assim, ó, José, o que que as pessoas do meu segmento vão pensar? E comecei a escrever o nome de todas aquelas pessoas, né? Fiz uma lista lá, deu mais ou menos umas 12, se eu não me engano. O número exato eu não lembro. Mas aí eu comecei a olhar para aquela lista e comecei a fazer um exercício olhando para aquelas pessoas ali. Olhando para aquelas pessoas. Aí eu comecei a me perguntar, quantas vezes essas pessoas vieram aqui na minha casa? Eu fiquei assustado, porque a maioria, nenhuma vez. Depois eu cheguei e olhei assim, vocês talvez vão gostar de pensar dessa forma, né? Olhar contas para pagar. Eu disse assim, engraçado, essas pessoas não contribuem em nada, não são clientes, não me geram receita, não me geram nenhum tipo de situação. Tá, quantas vezes por semana eu converso com essas pessoas? Aí fiquei mais assustado ainda. Nos últimos 90 dias, quantas vezes eu conversei com essas pessoas? Aí, enfim, eu comecei a fazer várias perguntas com relação a isso. E aí, igual eu escrevi em cima, bem grande, assim, outros. Porque literalmente são outros. E aí eu comecei a me perguntar, será que essas pessoas pensam realmente o que eu acho que elas pensam de mim? Primeiro ponto. Primeiro ponto. Será que era você mesmo que pensava ou será que eram os outros que pensam, né? Será que é você que pensa ou os outros que pensam? Se eu mudar uma relação profissional minha, o que que essas pessoas vão pensar? Eu pensei, comecei... Enfim, a lista era tão grande de coisas que essas pessoas, no fundo, não estavam nem aí. E eu descobri que o maior vilão de eu não tomar as minhas decisões ou não ter coragem de fazer o que eu queria fazer, não eram os outros. Era o meu outro eu que estava escondido dentro de mim e que se disfarçava de os outros. Ele simplesmente se disfarçava de os outros. Porque ele colocava um S na frente de outro. Era outro eu. Um outro eu que mora dentro da minha cabeça, que falava mais alto para mim o tempo todo. E ele se disfarçava e falava assim, não, mas como que você vai... Nossa, mas e tal, e o fulano, ciclano, o que vai pensar? Enfim, quando eu comecei a ver que era muito mais uma coisa... Era 100% da minha cabeça, eu falei assim, não, daqui pra frente nada pode me impedir de fazer o que eu quero. Os outros não pagam contas, né? Os outros não pagam contas. Não pagam contas, não te ajudam no que você precisa. Não. E detalhe, eles estão somente na sua cabeça. É. E existe um outro aspecto de os outros, que depois esse assunto para uma próxima live que a gente pode falar, que tem alguns outros que realmente não fazem diferença nas nossas vidas. Principalmente quando a gente fala de família, quando a gente fala de pessoas mais próximas, quando a gente fala assim, eu preciso de ajuda. São os primeiros a correr. São os primeiros a não te ajudar. E não assusta com isso não, isso é um fato. E tá tudo bem, é assim mesmo. Agora, esse é um outro assunto para um outro momento, é uma outra coisa. O que eu peço que vocês fiquem atentas quando pensarem nas dificuldades, que eu vou falar assim, nos desafios que podem surgir na vontade de vocês de serem donas do seu próprio negócio, de ficar com os filhos em casa, de ter a sua renda trabalhando em casa, é que vocês pensem que esses desafios são muito mais internos do que externos. E é um pequeno passo que vocês precisam dar para mudar isso na vida de vocês. Ó, só aqui mostrando para vocês, dentro desse tema, vocês são capazes de faturar 5 mil em casa com a loja infantil de vocês. Nós já falamos sobre o hábito de às vezes se diminuir
Eu vou relembrar aqui do que a gente já falou para vocês. Se alguém já sentiu algum desses sentimentos, colocar aí para nós. São algumas características das pessoas que se sentem incapazes. Então, para vocês já ligarem um alerta e já mudar esse mindset de vocês aí na cabecinha de vocês. Então, é se diminuir, né? Se comparar muito com os outros, ficar enxergando muito defeitos em si mesma. O que mais, Rodrigo, que a gente falou sobre a questão também de se comparar, a Não questão reconhecer suas não habilidades. reconhecer suas habilidades, não reconhecer o quanto você, o que você já conquistou até aqui. E falamos agora também sobre a questão das preocupações em relação aos outros. E ainda dentro desse segmento de loja infantil em casa, tem muito aquela coisa assim, será que se eu fizer um vídeo nas redes sociais, vai falar que eu sou blogueirinha? Se eu fizer, se eu montar minha loja infantil em casa, vão falar que eu sou sacoleira. E qual o problema em relação a isso? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando falarem pra vocês que vocês estão sendo blogueirinha, significa que vocês estão no caminho certo, continua sendo blogueirinha. Quando falar para vocês que vocês estão sendo sacoleiras, fique feliz, porque ser sacoleira, ser dona de uma loja infantil em casa é de muito orgulho, porque a gente fica próximo, a gente tem tudo que uma mãe gostaria de ter. A gente tem proximidade com os filhos, a gente tem independência financeira, flexibilidade de horários, pode tirar mais de uma férias por ano. É que se eu for falar dos benefícios aqui, vou ficar aqui falando a manhã toda aqui para vocês. Então, assim, lembre-se que talvez, se você receber uma crítica, observe, pode ser construtiva, mas se não for construtiva, se não for para fazer você subir de patamar, então tenha muito orgulho, releva isso, porque talvez essa outra pessoa gostaria de ter tido a coragem que você teve de empreender, porque para empreender precisa coragem, precisa ter energia, precisa ter gás. Então, assim, talvez essa pessoa gostaria de estar no seu lugar, tendo tudo isso que você está tendo. Então, assim, sacoleira com muito orgulho. E se te chamarem também de louca, falar, você é louca de largar seu trabalho para fazer isso, você é louca de começar com uma loja infantil em plena pandemia, você é louca. Falou que você é louca também, você está no caminho certo. Pode ficar tranquila, que então pode continuar, que esse é o caminho, porque as pessoas que mudam são os loucos mesmo, né, Rodrigo? Os que têm coragem de arriscar. Então, assim, e não se preocupe, não fique. E cuidado também com esse outro eu, né, Rodrigo, que tem dentro de você, que fica te impedindo de tomar suas decisões, de progredir e de avançar. E deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar dentro desse tema. A questão também que pode te impedir aí de progredir, de ter sua loja infantil, faturar seus 5.000 em casa com a sua loja infantil. Essa crença também do medo de arriscar, né, Rodrigo? O empreender, ele requer riscos, lógico que calculáveis, não é arriscar tudo, jogar tudo sem calcular, sem um planejamento, mas ele requer um risco, requer você arriscar, ter coragem, né, Rodrigo, de empreender. Porque, de novo, né, eu vou usar de novo a analogia do adestramento canino. Porque a mesma coisa acontece e não tem nada de errado com quem trabalha com carteira assinada. Não existem pessoas que estão com carreiras fantásticas, Estão felizes, que é o principal. Estão felizes, é isso que querem, pronto. Mas tem pessoas que querem algo mais, querem ter mais tempo para poder sair agora, 11 horas da manhã, e pegar os filhos e dar uma volta no quarteirão de bicicleta e voltar e continuar trabalhando. Mas às vezes essa pessoa que está trabalhando na CLT, né, carteira assinada, não tem essa possibilidade, porque ela é acostumada a trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, 30 dias por mês. Aí chega no final do mês, alguém chega e entrega lá para ela um presentinho que chama salário. E aí fala assim, se você continuar trabalhando bonitinho, certinho, mês que vem volta aqui que tem mais salário. E se você ficar bonitinho, depois de 12 meses eu te dou um 13º. E depois de 12 meses, se você comportar também bonitinho, eu vou te dar 30 dias de férias. Mas você tem que fazer tudo bonitinho, comportadinha, tá? Então isso aqui é seu prêmio. É assim que funciona.
Não tem essa de, pergunta para alguém que hoje ocupa cargo de confiança, ou é gerente, ou em cargo, que está num cargo de certa autonomia numa empresa, se é desse jeito aí que você acha que é. Se o telefone não toca de noite, de madrugada, se não toca no final de semana, se tem sossego nas férias, é mais ou menos a mesma coisa. Só que é disfarçado. Esse recebe um salário um pouquinho maior, mas a responsabilidade e a obrigação é tanto quanto de quem está empreendendo. Só que não consegue ficar livre do salário. Do conforto, Do conforto. da garantia. Da garantia, isso. E não, bem claro, não tem nada de errado com isso. Se você está feliz, Tá é isso que tudo bem. importa. Só que se você quer experimentar alguma coisa que vai levar você a um patamar diferente de liberdade, diferente de emoção, de sentimento, tão quanto viver mais perto dos seus filhos, fazer tudo isso em casa. Você decidiu o salário que você quer ganhar, Salário né? não, porque os empreendedores não têm salário, né? Eu falo assim, Quanto salário, você modo quer de ganhar? dizer, decidir o que você você quer ganhar. Então, Porque no empreender, o que você quer ter como renda para você é você quem decide. Vai depender da sua dedicação, Isso. né? É do que você dedicar. Eu não quero um salário muito alto, só porque eu tendo aqui meu salarinho, ficando perto do meu filho, tendo minha flexibilidade de horários, eu já tô feliz. Pronto, você vai trabalhar proporcional para ter aquele salário. Não, eu quero ter mais, eu quero ganhar mais, é só você se dedicar mais que você vai conseguir ter um salário melhor. Isso. Porque, igual eu falo, que quem empreende não tem essa palavra salário, porque você não vai esperar ali no final do mês aquele X ali. Não existe isso. Você tá. Por isso que foi o professor falando, existe o arriscar. Existe o arriscar com controle, existe arriscar, inclusive, dedicar mais seu tempo, e existe arriscar para ganhar mais também. Você está correndo um forte e um sério risco de começar um negócio na sua casa que vai te gerar mais ganhos. Você está correndo o risco de ganhar mais. Ganhar muito mais em casa do que se você estivesse trabalhando 8 horas, longe dos seus filhos, né? Então, é totalmente o contrário disso. Só que existe um desconforto. E o desconforto nem sempre é legal. Nem sempre é legal. Vai me dizer que você gostou de ficar grávida e que você não sentiu nenhum desconforto, que não te gerou nenhum tipo de medo, não gerou nenhuma ansiedade, não gerou nada, e que foi assim, foi ótimo, faria 10 vezes de novo isso. Te garanto que não, você sentiu desconforto. Mas qual foi o benefício do desconforto? Foi algo que não dá nem para relatar. Foi o fato de você ser mãe de uma criatura maravilhosa, que te proporciona Que é o grande amor da sua vida. Momentos únicos, ímpares, e que você não consegue explicar. Se eu chamar aqui alguém agora e perguntar assim, na live, eu pedir alguém para entrar ao vivo, me fala o que é a experiência de ser mãe. Não dá para explicar. Por quê? Aí eu falo assim, qual foi o desconforto? Do momento que aconteceu até o nascer ali e começar. Nossa, foi incalculável. E o benefício é incalculável também. Então, o desconforto que gerou algo muito superior ao que se você tivesse ficado na sua vida lá, monótono, sem filho, etc, etc, etc e tal. O sucesso está no desconforto, né, Rodrigo? Isso, exatamente. E o empreender, ele nem sempre é para todo mundo e tá tudo certo, né? Tem pessoas que gostam do conforto, de ter a segurança, daquela coisa fixa, garantida, né? Mas o empreender, ele consegue, você tem mais flexibilidade em tudo, em flexibilidade de horários. Olha, nós não estamos aqui para romantizar o empreender também não, né, Rodrigo? Não, de forma alguma. Às vezes a gente trabalha mais, mas a gente tem as flexibilidades de horário. Tem o ônus e o bônus, e para mim, que empreende, o bônus é muito maior do que o ônus, né, Rodrigo? Isso. Então, assim, e requer riscos calculáveis, mas sim, você não tem garantia, né, aquela coisa fixa, mas você tem na sua mão, o controle remoto está na sua mão e a decisão está na sua mão, né, Rodrigo? Então você tem o controle de saber para onde você quer ir, como você
para onde você quer ir, basta utilizar as ferramentas certas que você consegue chegar nos seus objetivos. Então tem isso também na questão às vezes a pessoa se sentir incapaz, às vezes ela não consegue arriscar, ela não consegue, mesmo que seja um risco calculável, né, correr atrás, correr aquele risco. Outra coisa também, sensibilidade a críticas, né, que a gente também já falou sobre isso aqui hoje. E às vezes o perfeccionismo excessivo. Esse, para mim, é um dos grandes desafios das pessoas perfeccionistas, né? O Rodrigo é perfeccionista, ele pode falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, porque o que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, lógico, todo mundo sonha, vai começar a sua loja infantil, quer começar ela planejada, quer começar com a melhor sacolinha, com a melhor malinha de condicional, com a melhor marca, com o melhor tudo. Lógico, todas nós gostaríamos de começar assim, mas isso não pode te impedir de começar. Comece com o que você tem hoje. Eu falo muito isso aqui nos stories para vocês. Comecem a loja infantil de vocês com o que vocês têm hoje. Não deixe para começar depois, o dia que tiver tudo perfeito, o dia que for tudo lindo, o dia que você tiver dinheiro, o dia que você tiver a sacola perfeita, o dia que você tiver a estrutura perfeita. Comece com o que você tem e depois você vai reinvestindo e vai melhorando gradativamente. E eu falo para vocês por experiência própria que isso não vai te impedir de você faturar seus 5.000 em casa com a sua loja infantil. Não é ter essa colinha perfeita, não é ter a malinha perfeita, não é ter a estrutura perfeita que vai fazer, não ter isso que vai te impedir de você faturar seus 5.000 ou mais em casa. Até porque eu faturei muito mais do que 5.000 e eu não tinha essa colinha perfeita de presente, de entregar, eu não tinha a malinha perfeita, eu não tinha a estrutura mais linda e isso não me impediu de estar aqui hoje conversando com você. E quando a gente vai falar dessa história, eu vou contar um exemplo, um caso de ontem. A Alice falou assim, pai, eu queria comer, a Alice, a nossa filha, eu queria comer um bolo de chocolate. Aí eu pensei assim, nossa, mas onde que eu vou achar? É feriado ontem, por mais que o supermercado tivesse aberto, mas a gente pensa, eu vou no supermercado, esse bolo não vai ser de hoje, vai ser de sexta-feira, não é legal. Aí o que eu fiz? Fui lá no supermercado e fui naqueles bolos de caixinha. Porque aqui em casa, com cozinha, aqui não é o forte de alguém. Aí eu falei assim, mas eu não vou deixar a Alice... Eu sou boa nas câmeras, empreendendo. Eu não vou deixar a Alice sem esse bolo. Mas aí, eu me deparei e fiquei pensando assim, o que eu preciso para fazer isso? Falei, primeiro passo é a vontade de fazer. Então, se eu não sei fazer alguma coisa que eu não estou preparado, mas eu quero muito fazer, então a primeira coisa que eu tenho que ter é a vontade. Então eu venci a minha preguiça momentânea e fui no supermercado. Falei assim, tá, qual a alternativa que eu tenho? Comprar o bolo que talvez seja de sexta-feira ou eu posso fazer? Mas para eu fazer, o que eu preciso? Vamos lá na seção desses produtos. Aí cheguei lá, olhei, tem um monte de marca, um monte de coisa. E eu pensei, falei, tá, Aí eu peguei a embalagem e olhei. Toda embalagem tem uma receita. Então quer dizer que todo passo para começar existe um processo, existe um método, Então eu peguei a receita e olhei. Falei, vai precisar de ovo, vai precisar de leite, vai precisar de manteiga. Depois eu preciso de uma forma, lá em casa tem, forno tem, tá. Então é isso que eu preciso? Ok. Próximo passo, vou buscar os outros ingredientes. Fui lá e fui buscar os outros ingredientes. Como que eu vou escolher um ovo? Não sei. Aí eu olho, vou pegar pela aparência aqui, esses aqui são maiores e tal. Tá, vou pegar o leite, vou pegar a manteiga, ok. Levei tudo, cheguei em casa. Aí vocês acham que assim, eu já sabia fazer isso? Não. Aí lá falava, junte todos os ingredientes. Falei assim, meu Deus, juntar tudo aqui? Não. Preciso pegar uma... Aí lá fala, pega uma travessa, uma tigela, coloca aqui, pega uma batedeira. Fui providenciando todos os itens. Mas eu estava fazendo o quê? Eu estava estudando o que estava escrito na embalagem. Gente, para vocês que são mães, pode ser alguma coisa muito simples fazer um bolo. Mas fazer uma loja infantil é a mesma coisa. Precisa de um passo a passo. Precisa fazer isso primeiro. E outra,
não estava ali preparando o melhor bolo da minha vida, não. Eu estava ali preparando uma alternativa. Talvez amanhã eu possa querer descobrir, fazer um treinamento, um curso com um chefe, um mestre confeiteiro para fazer bolo de festa de aniversário. Mas eu não queria, eu queria fazer aquele bolo para atender aquela necessidade momentânea da minha filha. Então eu fui seguindo aquele passo a passo, fui colocando tudo. E aí lá falava assim, liga o forno a 180 graus. Eu falei, gente, mas como é que eu vou saber? Aí, lá no forno tá escrito 180 graus, detalhinho por detalhinho. Aí a forma, tem que passar a manteiga, untar a forma. Aí tinha 3 desenhos de forma. Se eu fosse usar uma forma quadrada era um tempo. Se eu fosse usar uma forma redonda era outro tempo. Quer dizer, então que não era só pegar qualquer forma e colocar, não. Existe um processo. E aí vai lá, liga a batedeira, coloca lá, bate aquilo tudo, quebra o ovo tem que quebrar, não pode... Enfim, descobri que tem um processo para fazer aquilo. E o resultado vem se você seguir aquele passo a passo. Aí eu liguei o forno, né, deixei tudo lá e pensei, e se eu tirar esse bolo com 20 minutos? Aí eu fui na embalagem e a embalagem falava assim, retire de 30 a 35 minutos. Então quer dizer que alguém já testou essa receita com esses ingredientes num forno a uma temperatura igual àquela que estava indicada, com as condições normais e que em 30 e 35 minutos estaria pronto. Adiantaria eu fazer algo com 20 minutos? Não, não adiantaria. Então existe um quê de processo em tudo. E para montar a sua loja infantil em casa, para começar, para vencer seu medo, para vencer suas barreiras, também existe um processo. Como a gente deu um exemplo aqui, comece colocando o que precisa, quais são os detalhes, como que eu vou descobrir isso, aonde que eu vou encontrar essas informações, com quem eu vou encontrar. Eu dei a sorte de achar a embalagem que me contava o que precisava. E aí eu pergunto, para a loja infantil, quem pode ser ótimo? Se você já está aqui acompanhando a Flaviane, você sabe que ela já teve essa experiência e que você pode ter informações a partir do que ela sabe que possam te ajudar. Tá, o que mais que eu vou precisar? Muitas pessoas chegam para a Flaviane e perguntam diariamente assim, eu quero fornecedor. Tá, mas não é Eu sabia que existia o bolo de caixinha lá no supermercado, mas adianta eu pegar o bolo de caixinha no supermercado e eu vou saber fazer? Não sei, eu preciso me preparar. Então, só que às vezes eu poderia pensar assim, mas eu não quero o bolo de caixinha, eu quero o bolo de festa. Mas como que você vai testar fazer um bolo de festa se você não sabe nem ligar uma batedeira? Como que você vai fazer um bolo de festa se você não sabe a diferença de ovo caipira com ovo de granja? Como você vai fazer um bolo se você não sabe diferenciar manteiga de margarina em sabores? A mesma coisa para uma loja infantil. Como que você vai comprar o produto se você não sabe para quem que você vai vender? Você não sabe para quem você vai oferecer. Você não sabe o tamanho, você não sabe a noção do que é, por exemplo, público. Então, aí eu te digo assim, então tem como a gente descobrir isso? Tem. A melhor alternativa e a melhor forma de começar é perguntando para quem já começou, para quem já fez, para quem está fazendo. Mas, Rodrigo, não é todo mundo que vai estar disponível aí, que está fazendo, que vai querer contar seus segredos, que vai querer contar o que está fazendo. Tem gente, tem gente para todo jeito, para tudo hoje tem solução. Para aprender a fazer vídeo, para aprender a fazer live, para aprender a mexer no Instagram, para tudo hoje tem jeito. Para fazer bolo, entendeu? Nós temos duas amigas que são assim, especialistas em bolos especiais, bolo com flor, enfim. Nossa, se eu quisesse aprender, então eu ia chamar uma das duas e perguntar assim, você pode me ensinar? Como que faz? Agora, se eu quiser aprofundar mais naquilo, saber como que eu vou ganhar dinheiro com aquilo, como que eu vou fazer, é lógico que eu vou procurar especialistas no assunto que ensinam a fazer isso. Então, assim, para vencer essa história do perfeccionismo, que é um problema que merece só uma live separada disso, nós precisamos vencer, primeiro, é a nossa falta de vontade. Então, o primeiro ponto é, se você tem essa vontade, já é começar a anotar no seu papel aí as ferramentas que você precisa, as pessoas que você precisa procurar,
onde você precisa procurar informação para poder vencer e superar isso. E entender que nem sempre o feito antes feito do que perfeito. Então você não vai ter a sua loja dos sonhos no primeiro momento. E se tiver, né, às vezes até tem condições de fazer também, né, a loja perfeita dos sonhos, ótimo, se você pode. Mas se não pode, não deixe que isso te impeça de chegar onde você quer chegar. Exatamente. Porque isso não me impediu, não foi isso que me impediu. Eu não tinha um bom investimento para começar, mas eu comecei com o que eu tinha. E isso, a ação de começar, mesmo sem ter a melhor loja, sem ter a melhor sacola, sem ter a loja dos meus sonhos, me fez chegar até aqui. E a humildade de reconhecer que nós precisamos aprender. Então, exemplo de novo, a criança. A criança tem a humildade de saber que não sabe andar e ela estende a mão para a mãe, para ajudar ela a andar. Isso é um gesto de humildade. E aí eu pergunto, será que você está tendo a humildade suficiente de procurar ajuda ou você acha que automaticamente tem uma informação aí dentro do seu cérebro prontinha para você usar? Então, a melhor coisa que você pode pensar é assim, tenta tirar a carteira sozinha, tenta aprender a dirigir sozinha. Será que você vai conseguir? Sozinha? Tentando? Vai conseguir. Mas vai demorar mais. E talvez vai causar mais acidente, talvez vai prejuízo. Então, tenha humildade de procurar, tenha humildade de saber que para tudo tem hoje formas de aprender. Então é isso, né, Fluviane? Isso. Era esse o tema que a gente queria trazer para vocês observarem as suas crenças, observar e mostrar para vocês que vocês sim são capazes de faturar 5 mil em casa com a loja infantil de vocês. Basta procurar as ferramentas certas e não deixar que algumas crenças impeçam vocês de progredir, de seguir e ir em frente em busca do sonho de vocês, de ficar mais perto do filho de vocês, com a renda de vocês, né? Então, assim, é isso que a gente queria mostrar aqui para vocês. Quero agradecer a cada um que ficou aqui com a gente essa manhã.